Deputado Sóstenes, boa noite. Mais uma vez, obrigado por estar participando aqui do programa, trazendo informações sobre o que está acontecendo hoje em Brasília, sobre as conversas da oposição, as articulações que estão acontecendo nesse momento. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o deputado Hugo Motta, ele teria uma viagem programada para a Itália, para Roma, para encontrar o Papa. E a notícia que chega é que ele cancelou essa viagem. Ele cancelou porque ele quer ter o protagonismo de um avanço da anistia ou ele cancelou porque ele quer barrar? Já existe essa leitura? Ele vai efetivamente colocar para votar ou depende de que a população clame não só para os deputados que mantêm os votos, aqueles que votaram a favor da urgência, votem no mérito também de modo favorável, e é necessário que a população também se volte a incentivar o Hugo Motta de modo respeitoso, educado, mas incentivar que ele avance isso. É necessária essa pressão para que essa pauta avance? E segundo ponto, qual é o projeto que vai ser votado? Até onde hoje a gente conversou aqui com o deputado Carlos Jordi, ele nos trouxe informação de que existe um projeto em articulação com o relator Paulinho da Força, que vai oferecer um projeto da autoria deles, o projeto da dosimetria, mas que a ideia é se colocar um destaque ou uma emenda, ou um substitutivo para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita, mais ampla na linha do que a direita, a oposição defende. E a questão que ele coloca é, aquelas pessoas que depositaram seu voto, que votarem em favor da urgência, a sua leitura de quem está na Câmara é de que essas pessoas estão comprometidas com o projeto de dosimetria ou que as mais de 300 pessoas estariam comprometidas com um projeto de anistia mais amplo? Eu pergunto isso porque pode ter acontecido no momento da votação da urgência uma conversa no sentido de que, olha, vamos votar, a gente ainda vai negociar o texto, não é certo que vai ser uma anistia ampla, geral e restrita, e muita gente pode ter votado não necessariamente para apoiar uma anistia ampla. Qual é a sua leitura disso? Bom, muito obrigado, Deltan. Uma alegria estar contigo aqui. Você sabe da admiração que eu tenho pelo seu legado, pelo seu trabalho, e eu sempre tributarei muita honra a tudo que você fez e faz pelo Brasil. Deltan, primeira pergunta. Eu acho que ele cancelou a viagem por um ou pelo outro motivo, ou pelo protagonismo de presidir a anistia, ou porque quer continuar sentado em cima e não votar. E eu só consigo te responder essa pergunta amanhã, após a reunião do Colégio de Líderes, porque antes disso a gente não tem como afirmar isso precisamente, porque a pauta é definida na reunião do Colégio de Líderes. Então, eu não sei. Agora, uma coisa fica clara, ele não quis viajar, porque assumiria o presidente Altineu, que inclusive fez o vice-presidente, acabou de fazer um vídeo postado nas redes sociais dele, de todas nossas, dizendo que ele, em caso de viagem do presidente Hugo Motta, ele como primeiro vice-presidente e presidente de exercício, faltaria anistia por tudo que está acontecendo, em especial com a prisão do presidente Bolsonaro. Então, ou por um cenário ou por outro amanhã eu consigo responder, não consigo responder hoje. A segunda parte da sua pergunta é sobre os votos. Logicamente, quando nós votamos a urgência, a gente não vota texto. Eu digo, e acertei, porque eu mandei para a imprensa no mês de março, que quando a urgência fosse pautada, nós iríamos ter, e fiz um cálculo para o partido, mandei para a imprensa em março, nós só vamos votar agora em setembro. Eu falei, nós vamos ter em torno de 309 votos. Errei por 2, deu 311. Eu entendo que para o mérito do projeto da anistia, que é o que nós vamos apresentar como destaque de preferência, esse é o instrumento regimental que nós vamos usar, o que é o destaque de preferência? Existe o texto, que é o texto o projeto da urgência foi aprovado, texto do projeto do deputado Crivella. É nomeado um relator. O relator apresenta um substitutivo. O substitutivo do deputado Paulinho está falando todo o tempo que vai apresentar um substitutivo por redução de penas ou junção de crimes. Que não e você, como promotor, ex-promotor que sabe que dosimetria só cabe ao judiciário, Deltan. Não cabe ao parlamento. Né? A gente pode reduzir penas ou unir crimes. É o que talvez venha o texto do Paulinho, que, para mim, não tenho interesse em votar esse texto. Por isso, nós já temos um texto preparado da anistia dos fatos de 2019 até o presente momento, para que seja apresentado como destaque de preferência. E o que faz o destaque de preferência? Todos os parlamentares terão que votar. Queremos anistia para os fatos? Sim ou não? Se der acima de 257, fica aprovado o destaque de preferência, ou seja, anistia, e não precisa se votar nem o texto do Paulinho, nem o texto original do deputado Crivella, que é o projeto de lei. Isso nós vamos apresentar e vamos lutar pela anistia. Se você, hoje, o que eu te diria? Nós não temos 311 votos para anistia, porque muitos, como você bem disse, votou a urgência para ver o mérito depois. Mas, a meu juízo, nós temos
acima de 280 votos, a gente só precisa de 257, para aprovar o destaque de preferência pela anistia. E é por isso que o presidente Hugo não pauta, porque a pressão que o STF faz é porque sabe que nós temos um voto para aprovar, os votos para aprovar a anistia. Se eles achassem que a gente fosse perder, eles já tinham deixado a gente votar isso há muito tempo. A pressão é porque a gente tem os votos para aprovar. E amanhã, quem sabe, seja esse grande dia, que o presidente Hugo Mota possa vir cumprir os seus compromissos que ele fez na campanha, apertando a mão do presidente Valdemar, apertando a mão do presidente Bolsonaro. O principal cabo eleitoral dele, que foi o deputado Altineu Cortes, que hoje é seu vice-presidente, e que ele possa finalmente, depois de tanto arbítrio, de tanto abuso do poder, em especial do ministro Alexandre de Moraes, não é? E da sua turma, possamos fazer justiça e anistiar essas pessoas, esses patriotas, que muitos, e na grande totalidade deles, sequer depredaram patrimônio público. E aqueles que depredaram deveriam responder por este crime de depredação de patrimônio público, não por essa invencionice toda de pseudo-golpe que nunca aconteceu no Brasil.